Vamos começar então o primeiro Rei Mago. Já fiz a base dele e agora vou começar os complementos. Primeira coisa, nós vamos fazer aqui o complemento da cabeça do primeiro Rei Mago. Fiz um laço mágico e agora eu vou fazer mais 5 pontos baixos aqui dentro. A primeira laçada conta como um ponto, segunda agora, do próximo ponto baixo, terceira, e assim eu vou completar aqui o meu laço mágico com 6 pontos baixos. Feitos os 6 pontos baixos, fecho a minha argola aqui com um ponto baixíssimo, e assim eu tenho o meu laço mágico com 6 pontos baixos. Coloco aqui um marcador para não me perder nas carreiras, por ser ponto baixo, e agora eu vou dobrar os pontos. Aqui mesmo eu já faço outro ponto baixo, formando 2 no mesmo lugar. Próximo, vou fazer mais próxima correntinha de base, vou fazer também 2 pontos baixos. Então, em cada correntinha de base, eu vou fazer 2 pontos baixos, formando assim, nesta segunda carreira, 12 pontos baixos. Finalizei a minha segunda carreira com 12 pontos baixos, introduzo minha agulha aqui onde eu deixei o meu marcador e fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo. Coloquei o marcador para começar a terceira carreira, aonde eu vou fazer ponto sobre ponto, sendo assim um total de 12 pontos. Então, em cada correntinha de base, eu faço um ponto, completando 12 pontos nesta terceira carreira. Terminei a terceira carreira de 12 pontos, já coloquei meu marcador, e agora eu vou dar início à quarta carreira. Na quarta carreira, eu vou começar com um aumento. Então, aqui mesmo eu já faço um ponto baixo, que será o meu aumento. Próximo ponto, um ponto. Próximo ponto, um aumento. 2 pontos na mesma correntinha de base. Então, por toda esta carreira, eu farei um ponto e depois na próxima, um aumento até o final. Minha quarta carreira com aumentos, totalizando 18 pontos. Agora, eu faço uma correntinha, corto o meu fio e puxo, fechando assim esta carreira. Agora, eu vou trocar de cor. Tô fazendo ao contrário do que foi feito a roupa, né? Então, agora eu vou passar para o verde. O verde eu vou introduzir aqui em qualquer correntinha, perto aqui do nozinho, né, onde a gente terminou a carreira, a quarta carreira, e nós vamos fazer ponto sobre ponto, são aqui 18 pontos. Então, aqui eu vou correr 18 pontos, ponto sobre ponto. Terminei esta carreira, introduzo aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo, fechando esta carreira, uma correntinha e corto o meu fio e arremato, finalizando esta carreira de outra cor. Volto a minha cor inicial e aqui nesta carreira eu vou fazer também ponto sobre ponto, 18 pontos, só que agora pegando só o fio de trás da correntinha de base, eu vou fazer ponto sobre ponto nesta carreira, pegando só o fio de trás, 18 pontos, fazendo aqui toda esta volta. Finalizada esta carreira, introduzo aqui na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Com a agulha de tapeçaria, vou arrematar aqui os meus fios por dentro. Aqui eu encontro, né, onde eu finalizo aqui as carreiras. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Neste sexto ponto, eu vou introduzir aqui a minha agulha e vou fazer um ponto baixo, né? Que todo o trabalho é feito em ponto baixo. Vou contar até 12, vou fazer 12 pontos baixos aqui
aí a gente se encontra lá. Fiz aqui esta carreira de 12 pontos, agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou voltar agora, pegando só esse fio aqui de cima, volto aqui, já tenho né, com aquela correntinha que a gente levantou, ponto 2, ponto 3, também por 12 pontos. Terminei minha segunda carreira de 12 pontos, faço uma correntinha e viro meu trabalho e faço da mesma forma. Então, eu tenho aqui já 2 carreiras, eu vou fazer mais 5 da mesma forma, formando assim, completando assim, 7 carreiras de 12 pontos, uma carreira em cima da outra, 7 carreiras de 12 pontos. Terminada a minha 7ª carreira, faço uma correntinha, corto aqui o meu fio, puxo, vou pegar minha agulha de tapeçaria, colocar aqui e arrematar os 2 fios por dentro. A parte de cima está pronta, vamos então reservar. Para o lenço do rosto, eu vou fazer 12 correntinhas. 1, 2, 12 correntinhas. 12 correntinhas, mais uma, 13. Pulo essa 13ª, venho aqui para a 12ª, introduzo a minha agulha e vou fazendo ponto a ponto, pontos baixos. Então, eu vou introduzindo em cada laçada e vou fazendo 12 pontos baixos até o final das correntinhas. Tenho aqui as 12 correntinhas, fiz os pontos baixos. Agora, eu vou virar o meu trabalho, não faço correntinha aqui. Viro o meu trabalho. Esta primeira aqui eu desconsidero. Primeira, eu pego a próxima laçada aqui. Essa daqui primeira não, a próxima. E eu começo a partir dela o ponto baixo. E agora, eu vou fazer 10 pontos baixos. Eu venho seguindo aqui, vou fazer 10 pontos baixos. Terminei aqui meu 10º ponto baixo, viro o meu trabalho, ignoro aqui a primeira, vou para a segunda. Na segunda, eu começo os meus pontos baixos e agora eu vou fazer 8 pontos baixos. Agora, são 8 pontos baixos que eu tenho que fazer aqui. Terminei meus 8 pontos baixos, viro meu trabalho, ignoro aqui a primeira, vou para a segunda, e agora eu vou fazer 6 pontos baixos nesta carreira. 6 pontos baixos nesta próxima carreira. Terminei minha carreira de 6 pontos baixos, faço uma correntinha, corto o meu fio. E aqui eu finalizo. Arrematei os meus fios no avesso, este é o lado direito. Introduzi a minha agulha aqui no primeiro ponto, eu tenho aqui 12 pontos, mais 4 carreiras, 6 pontos e 4 carreiras. Então, eu vou fazer ponto baixo aqui 12, viro a minha agulha, desço aqui 4 pontos, 6 pontos baixos e 4 pontos baixos, para fazer um arremate, um acabamento por toda a volta aqui do meu lenço, do meu Rei Mago. Então, eu vou pegando ponto a ponto aqui e vou fazendo um ponto baixo, chegando aqui eu viro, faço 4, chegando aqui eu viro, faço 6, chegando aqui eu viro, faço 4 e arremato aqui no final. Fiz toda a volta com ponto baixo, aqui no meu primeiro, eu finalizo com um ponto baixíssimo, uma correntinha, e corto um pedaço aqui, cortei aqui, e assim eu finalizo. Aqui é a parte de trás do meu Rei Mago, onde eu tenho o encontro das carreiras. Vou virar ele aqui, vou ver bem aonde é a frente dele. Vou pegar aqui o meu lenço,
e vou colocar aqui na frente dele. Então, aqui na frente, eu vou costurar uma ponta deste lado e a outra ponta deste lado, deixando assim o lenço como se fosse no rosto dele. Vamos costurar, então, de um lado e do outro. Lembrando que aqui nós precisamos deixar o espaço para os olhos e para a parte de cima que vai aqui, tá? Então, primeiro nós vamos costurar o lenço. Vamos lá, então? O lenço colocado aqui na frente do rosto, né? Costurado, porque ele veio pelo deserto, né? Então, ele teve que cobrir o rosto da areia. Agora, nós vamos colocar a parte de cima aqui, posicionando aqui bem direitinho. Lembrando que nós temos que deixar um espaço aqui para os olhos. E nós vamos costurar aqui também a parte aqui desse lenço da cabeça, né? Então, nós vamos costurar aqui a parte do lenço da cabeça, lembrando de deixar um espaço aqui que nós vamos colocar os olhos, tá? Então, agora nós vamos costurar esta parte aqui, bem discretamente alinhavando aqui toda a volta. Para os olhos, entro com a minha agulha pela lateral, venho aqui pra frente, deixo sumir a lã daquele lado, introduzo aqui e passo para o outro lado, onde eu vou formar o outro olho. Introduzo aqui também a minha agulha, volto aqui no ponto inicial. E eu vou ajeitando aqui o meu olhinho. Tudo certinho, introduzo a minha agulha aqui, no mesmo ponto, saio em qualquer outro lugar aqui. Corto bem rente, aperto, ela vai sumir. E aqui com a minha... E com a agulha eu deixo aqui, ajeito aqui o olhinho do meu boneco. E com a agulha eu ajeito aqui o meu olhinho, certo? Fiz um ponto puff, vou deixar o link aí para vocês fazerem um ponto puff pequeno. Coloquei o meu fio aqui na agulha e vou prender o meu ponto puff com essa linha deste lado e com esta linha deste outro lado, simbolizando assim como se ele estivesse trazendo o presente do menino Jesus. Tenho assim, então, o meu Rei Mago pronto. Vamos começar, então, o segundo Rei Mago. Já fiz aqui o meu lenço e eu vou costurar o meu lenço da mesma forma que eu costurei do meu primeiro Rei Mago. Costurado o lenço do rosto, agora eu vou dar início ao lenço da cabeça. Fiz o lenço de cima, exatamente da mesma forma que eu fiz o lenço do primeiro Rei Mago, só que desta vez eu coloquei uma cor só, toda a parte de cima, e a parte de baixo do lenço também de uma outra cor, tá? O contrário aqui da roupinha dele. Agora, eu vou encaixar aqui na cabeça e vou costurar exatamente como eu fiz com o primeiro Rei Mago. Agora, nós vamos fazer o turbante do Rei Mago. Então, aqui eu vou fazer 25 correntinhas. 25 correntinhas agora eu faço. Fiz as 25 correntinhas, faço mais uma, pulo esta primeira, vou para a segunda e volto 25 pontos que eu fiz da correntinha com ponto baixo. Agora eu volto 25 pontos baixos. Fiz os 25 pontos baixos, faço uma correntinha e volto, viro meu trabalho e volto 25 pontos baixos também. Então, eu vou fazer
esta carreira com mais 25 pontos baixos e mais uma carreira de 25 pontos baixos, ficando assim com 3 carreiras de 25 pontos baixos. Finalizada a terceira carreira de pontos baixos, faço uma correntinha, puxo um pedaço grande aqui da minha lã, vou cortar aqui para fazer a costura. Então, agora eu vou puxar aqui para fechar e vou colocar na agulha para a costura. Coloquei na agulha. Agora, eu vou dobrar aqui e eu vou costurar ponto a ponto. Eu vou fechar aqui toda esta parte, deixando ela dobradinha aqui. Turbante todo costurado. Agora, eu vou costurar aqui para fechar a argola. Argola fechada. Agora, eu vou colocar o meu turbante aqui em cima, bem aqui no começo do laranja. E beirando toda a parte laranja, eu vou costurar aqui por dentro o meu turbante. Costurei todo o turbante, beirando aqui a parte laranja do meu Rei Mago. Agora, eu vou colocar na agulha de tapeçaria a lã amarela. Coloquei a lã amarela, fiz uma volta aqui, entro novamente aqui por dentro. E eu vou alinhavando por toda a volta aqui do meu turbante com a cor amarela. Então, eu saio aqui atrás do turbante, pegando só o turbante. Vou pegar aqui e vou alinhavando aqui por dentro a volta do meu turbante. Com a agulha toda a volta, arrematei aqui atrás. Coloquei os 2 olhinhos, fiz aqui mais um ponto puff, que representa o presente do Rei Mago, e assim o nosso Rei Mago, segundo Rei Mago, está pronto. Agora, daremos início ao nosso terceiro Rei Mago. Já tenho a base dele pronta e agora eu vou fazer aqui a parte da cabeça. Optei por usar uma lã felpuda, porque eu já tinha esta lã. Ela é um pouco mais difícil de trabalhar, mas é só prestar atenção que dá tudo certo, tá? Então, fiz um laço mágico, já tenho o meu primeiro ponto. E conforme eu fiz nos outros, eu vou colocar aqui dentro mais 5 pontos, completando 6 pontos baixos dentro do meu anel. Coloquei aqui o meu marcador e da mesma forma que eu fiz nos outros, eu vou fazer aqui. Vou dobrar os meus pontos. Então, aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento e eu vou fazer um aumento em todas as correntinhas de base, formando assim nesta carreira 12 pontos baixos. Nesta terceira carreira, nós vamos fazer a mesma coisa, toda de aumento. Então, aqui na minha primeira, eu já faço um aumento. E nas próximas, eu também vou fazendo o aumento. Então, em todas as correntinhas de base, eu vou fazer 2 pontos baixos, formando assim, nesta carreira, 24 pontos. Próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, pegando só o fio de trás aqui da nossa correntinha de base. Então, eu vou fazer aqui 24 pontos, pegando só o fio de trás da correntinha de base, por toda esta carreira. Vou fazer mais uma carreira ponto sobre ponto, mas agora pegando os 2 fios, eu vou fazer toda a volta aqui do meu trabalho, num total de 24 pontos baixos também. Ponto sobre ponto, até o final desta carreira, pegando os 2 fios da correntinha de base. Agora, eu vou fazer uma carreira de diminuição. Então, eu tenho aqui já um ponto, então, 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, eu vou fazer a diminuição. Uma laçada, trago, outra laçada, trago e faço uma diminuição. Então, a cada 4 pontos, eu faço uma diminuição
diminuindo 4 pontos no total desta carreira. Então, agora eu faço 4 pontos, uma diminuição, e assim até o final desta carreira. Finalizada a carreira, eu faço um ponto baixo, corto o meu fio e arremato puxando. Aqui é o meu final, onde eu arrematei. Agora, eu vou contar 7 pontos para cá, vou introduzir a minha agulha e vou fazer pontos baixos. Vou na sétima aqui, no 7º ponto, que eu contei de lá para cá, vou fazer 7 pontos baixos e mais 7 pontos baixos. Então, são 14 pontos baixos aqui. Os 14 pontos baixos, faço uma correntinha, viro meu trabalho e volto aqui fazendo os 14 pontos baixos. Então, eu já tenho a primeira carreira, vou fazer mais 6 carreiras, completando 7 carreiras de pontos baixos com 14 pontos. Depois das 7 carreiras, eu arremato os meus fios e está finalizado. Já coloquei a agulha no meu fio aqui do meu lenço da frente, veja onde é aqui o fundo, que eu vou deixar o fundo, e coloco bem aqui na frente e faço a costura do meu lenço, exatamente como eu fiz nos outros. Costurado, agora eu vou colocar a parte de cima da cabeça aqui no meu rei mago, tá? Deixando ele fofo aqui em cima. Não é para apertar na cabeça, é para deixar ele frouxo aqui em cima, quadrado aqui, tá? Achatado. Vamos costurar desta forma. A ideia é deixar aqui em cima reto, tá? Deixar reto aqui em cima, tá bom? Agora, nós vamos colocar os olhos. Eu vou fazer em um verde. Fiz os olhos do Rei Mago, ia fazer em verde, mas eu preferi o caramelo. Costurei aqui o meu ponto puff e eu tenho, então, o meu Rei Mago, meu terceiro Rei Mago pronto. E assim, eu tenho os meus 3 Reis Magos prontos. Tenho aqui as 12 correntinhas, fiz os pontos baixos. Agora, eu vou virar o meu trabalho, não faço correntinha aqui. Viro o meu trabalho. Esta primeira aqui eu desconsidero. Primeira, eu pego a próxima laçada aqui. Essa daqui primeira não, a próxima. E eu começo a partir dela o ponto baixo. E agora, eu vou fazer 10 pontos baixos. Eu venho seguindo aqui, vou fazer 10 pontos baixos. Terminei aqui meu 10º ponto baixo, viro o meu trabalho, ignoro aqui a primeira, vou para a segunda. Na segunda, eu começo os meus pontos baixos e agora eu vou fazer 8 pontos baixos. Agora, são 8 pontos baixos que eu tenho que fazer aqui. Terminei meus 8 pontos baixos, viro meu trabalho, ignoro aqui a primeira, vou para a segunda, e agora eu vou fazer 6 pontos baixos nesta carreira. 6 pontos baixos nesta próxima carreira. Terminei minha carreira de 6 pontos baixos, faço uma correntinha, corto o meu fio e aqui eu finalizo. Arrematei os meus fios no avesso, este é o lado direito. Introduzi a minha agulha aqui no primeiro ponto, eu tenho aqui 12 pontos, mais 4 carreiras, 6 pontos e 4 carreiras. Então, eu vou fazer ponto baixo, aqui 12, viro a minha agulha, desço aqui 4 pontos, 6 pontos baixos e 4 pontos baixos, para fazer um arremate, um acabamento por toda a volta aqui do meu lenço, do meu Rei Mago. Então, eu vou pegando ponto a ponto aqui
e vou fazendo um ponto baixo. Chegando aqui, eu viro, faço 4, chegando aqui, eu viro, faço 6, chegando aqui, eu viro, faço 4 e arremato aqui no final. Fiz toda a volta com um ponto baixo, aqui no meu primeiro, eu finalizo com um ponto baixíssimo, uma correntinha, e corto um pedaço aqui, cortei aqui, e assim eu finalizo. Aqui é a parte de trás do meu rei mago, onde eu tenho o encontro das carreiras. Vou virar ele aqui, vou ver bem aonde é a frente dele. Vou pegar aqui o meu lenço e vou colocar aqui na frente dele. Então, aqui na frente, eu vou costurar uma ponta deste lado e a outra ponta deste lado, deixando assim o lenço como se fosse no rosto dele. Vamos costurar, então, de um lado e do outro. Lembrando que aqui nós precisamos deixar o espaço para os olhos e para a parte de cima que vai aqui, tá? Então, primeiro nós vamos costurar o lenço. Vamos lá, então? O lenço colocado aqui na frente do rosto, né? Costurado, porque ele veio pelo deserto, né? Então, ele teve que cobrir o rosto da areia. Agora, nós vamos colocar a parte de cima aqui, posicionando aqui bem direitinho. Lembrando que nós temos que deixar um espaço aqui para os olhos. E nós vamos costurar aqui também a parte aqui desse lenço da cabeça, né? Então, nós vamos costurar aqui a parte do lenço da cabeça, lembrando de deixar um espaço aqui que nós vamos colocar os olhos, tá? Então, agora nós vamos costurar esta parte aqui, bem discretamente alinhavando aqui toda a volta. Para os olhos, entro com a minha agulha pela lateral, venho aqui pra frente, deixo sumir a lã daquele lado, introduzo aqui e passo para o outro lado, onde eu vou formar o outro olho. Introduzo aqui também a minha agulha, volto aqui no ponto inicial. E eu vou ajeitando aqui o meu olhinho. Tudo certinho, introduzo a minha agulha aqui, no mesmo ponto, saio em qualquer outro lugar aqui. Corto bem rente, aperto, ela vai sumir. E aqui com a minha... E com a agulha eu deixo aqui, ajeito aqui o olhinho do meu boneco. E com a agulha eu ajeito aqui o meu olhinho, certo? Fiz um ponto puff, vou deixar o link aí para vocês fazerem um ponto puff pequeno. Coloquei o meu fio aqui na agulha e vou prender o meu ponto puff com essa linha deste lado e com esta linha deste outro lado, simbolizando assim como se ele estivesse trazendo o presente do menino Jesus. Tenho assim, então, o meu Rei Mago pronto. Vamos começar, então, o segundo Rei Mago. Já fiz aqui o meu lenço e eu vou costurar o meu lenço da mesma forma que eu costurei do meu primeiro Rei Mago. Costurado o lenço do rosto, agora eu vou dar início ao lenço da cabeça. Fiz o lenço de cima, exatamente da mesma forma que eu fiz o lenço do primeiro Rei Mago, só que desta vez eu coloquei uma cor só, toda a parte de cima, e a parte de baixo do lenço também de uma outra cor, tá? O contrário aqui da roupinha dele. Agora, eu vou encaixar aqui na cabeça e vou costurar exatamente como eu fiz com o primeiro Rei Mago. Agora, nós vamos fazer o turbante do Rei Mago, a quarta carreira, e nós vamos fazer ponto sobre ponto, são aqui 18 pontos. Então, aqui eu vou correr
18 pontos, ponto sobre ponto. Terminei esta carreira, introduzo aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo, fechando esta carreira, uma correntinha e corto o meu fio e arremato, finalizando esta carreira de outra cor. Volto à minha cor inicial e aqui nesta carreira eu vou fazer também ponto sobre ponto, 18 pontos, só que agora pegando só o fio de trás da correntinha de base, eu vou fazer ponto sobre ponto nesta carreira, pegando só o fio de trás, 18 pontos, fazendo aqui toda esta volta. Finalizada esta carreira, introduzo aqui na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Com a agulha de tapeçaria, vou arrematar aqui os meus fios por dentro. Que eu encontro, né, onde eu finalizo aqui as carreiras. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Neste sexto ponto, eu vou introduzir aqui a minha agulha e vou fazer um ponto baixo, né? Que todo o trabalho é feito em ponto baixo. Vou contar até 12, vou fazer 12 pontos baixos aqui, aí a gente se encontra lá. Fiz aqui esta carreira de 12 pontos, agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou voltar agora, pegando só esse fio aqui de cima, volto aqui, já tenho né, que é aquela correntinha que a gente levantou, ponto 2, ponto 3, também por 12 pontos. Terminei minha segunda carreira de 12 pontos, faço uma correntinha e viro meu trabalho e faço da mesma forma. Então, eu tenho aqui já 2 carreiras, eu vou fazer mais 5 da mesma forma, formando assim, completando assim, 7 carreiras de 12 pontos, uma carreira em cima da outra, 7 carreiras de 12 pontos. Terminada a minha 7ª carreira, faço uma correntinha, corto aqui o meu fio, puxo, vou pegar minha agulha de tapeçaria, colocar aqui e arrematar os 2 fios por dentro. A parte de cima está pronta, vamos então reservar. Para o lenço do rosto, eu vou fazer 12 correntinhas. 1, 2, 12 correntinhas. 12 correntinhas, mais uma, 13. Pulo essa 13ª, venho aqui para a 12ª, introduzo a minha agulha e vou fazendo ponto a ponto, pontos baixos. Então, eu vou introduzindo em cada laçada e vou fazendo 12 pontos baixos até o final das correntinhas. Vamos começar, então, o primeiro Rei Mago. Já fiz a base dele e agora vou começar os complementos. Primeira coisa, nós vamos fazer aqui o complemento da cabeça do primeiro Rei Mago. Fiz um laço mágico e agora eu vou fazer mais 5 pontos baixos aqui dentro. A primeira laçada conta como um ponto, segunda agora, do próximo ponto baixo, terceira, e assim eu vou completar aqui o meu laço mágico com 6 pontos baixos. Feitos os 6 pontos baixos, fecho a minha argola aqui com um ponto baixíssimo, e assim eu tenho o meu laço mágico com 6 pontos baixos. Coloco aqui um marcador para não me perder nas carreiras, por ser ponto baixo, e agora eu vou dobrar os pontos. Aqui mesmo eu já faço outro ponto baixo, formando 2,
no mesmo lugar. Próximo, vou fazer mais próxima correntinha de base, vou fazer também 2 pontos baixos. Então, em cada correntinha de base, eu vou fazer 2 pontos baixos, formando assim, nesta segunda carreira, 12 pontos baixos. Finalizei a minha segunda carreira com 12 pontos baixos, introduzo minha agulha aqui onde eu deixei o meu marcador e fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo. Coloquei o marcador para começar a terceira carreira, aonde eu vou fazer ponto sobre ponto, sendo assim um total de 12 pontos. Então, em cada correntinha de base, eu faço um ponto, completando 12 pontos nesta terceira carreira. Terminei a terceira carreira de 12 pontos, já coloquei meu marcador e agora eu vou dar início à quarta carreira. Na quarta carreira, eu vou começar com um aumento. Então, aqui mesmo eu já faço um ponto baixo, que será o meu aumento. Próximo ponto, um ponto. Próximo ponto, um aumento. 2 pontos na mesma correntinha de base. Então, por toda esta carreira, eu farei um ponto e depois na próxima, um aumento até o final. Minha quarta carreira com aumentos, totalizando 18 pontos. Agora, eu faço uma correntinha, corto o meu fio e puxo, fechando assim esta carreira. Agora, eu vou trocar de cor. Tô fazendo ao contrário do que foi feito a roupa, né? Então, agora eu vou passar para o verde. O verde eu vou introduzir aqui, em qualquer correntinha, perto aqui do nozinho, né? Onde a gente terminou a carreira. Então, aqui eu vou fazer 25 correntinhas. 25 correntinhas agora eu faço. Fiz as 25 correntinhas, faço mais uma, pulo esta primeira, vou para a segunda e volto 25 pontos que eu fiz da correntinha com ponto baixo. Agora eu volto 25 pontos baixos. Fiz os 25 pontos baixos, faço uma correntinha e volto, viro meu trabalho e volto 25 pontos baixos também. Então, eu vou fazer esta carreira com mais 25 pontos baixos e mais uma carreira de 25 pontos baixos, ficando assim com 3 carreiras de 25 pontos baixos. Finalizada a terceira carreira de pontos baixos, faço uma correntinha, puxo um pedaço grande aqui da minha lã, vou cortar aqui para fazer a costura. Então, agora eu vou puxar aqui para fechar e vou colocar na agulha para costura. Coloquei na agulha, agora eu vou dobrar aqui e eu vou costurar ponto a ponto. Eu vou fechar aqui toda esta parte, deixando ela dobradinha aqui. Turbante todo costurado, agora eu vou costurar aqui para fechar a argola. Argola fechada, agora eu vou colocar o meu turbante aqui em cima, bem aqui no começo do laranja, e beirando toda a parte laranja, eu vou costurar aqui por dentro o meu turbante. Costurei todo o turbante, beirando aqui a parte laranja do meu Rei Mago. Agora, eu vou colocar na agulha de tapeçaria a lã amarela. Coloquei a lã amarela, fiz uma volta aqui, entro novamente aqui por dentro e eu vou alinhavando por toda a volta aqui do meu turbante com a cor amarela. Então, eu saio aqui atrás do turbante, pegando só o turbante. Vou pegar aqui e vou alinhavando aqui por dentro a volta do meu turbante. Com a agulha toda a volta, arrematei aqui atrás. Coloquei os 2 olhinhos, fiz aqui mais um ponto puff, que representa o presente do Rei Mago, e assim o nosso Rei Mago, segundo Rei Mago, está pronto.
Agora daremos início ao nosso terceiro rei mago. Já tenho a base dele pronta e agora eu vou fazer aqui a parte da cabeça. Optei por usar uma lã felpuda, porque eu já tinha esta lã. Ela é um pouco mais difícil de trabalhar, mas é só prestar atenção que dá tudo certo, tá? Então, fiz um laço mágico, já tenho o meu primeiro ponto. E conforme eu fiz nos outros, eu vou colocar aqui dentro mais 5 pontos, completando 6 pontos baixos dentro do meu anel. Coloquei aqui o meu marcador e da mesma forma que eu fiz nos outros,